Gênesis 2, a partir do versículo 18. Um texto muito conhecido. Você que já foi em casamentos na igreja evangélica já deve ter ouvido esse texto muitas vezes. Mas eu quero trazer uma palavra aqui. Quando Adão adormeceu, queria falar sobre isso. Quando Adão dormiu. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Os irmãos acharam? Digo amém. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Meu Senhor, pedimos a tua graça, a tua bênção. Meu Deus, nos ajuda a transmitir a tua palavra, que o teu Espírito possa, por misericórdia, conhecendo as minhas limitações, dá, ó Deus querido, livre acesso, Senhor, à tua voz, que venha, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida, nos instrui, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro precioso e inigualável. Não tem outro livro igual à Bíblia. A Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro que você conhece. Ele é diferente, o livro sagrado é diferente de qualquer um outro livro que você possa conhecer. A Bíblia é o único livro que não tem a sua origem na terra. A origem da Bíblia não é na terra. Todos os demais livros, sua origem é na terra. A Bíblia, a sua origem é no céu. Uma outra coisa, entre muitas que a gente poderia falar aqui, mas devido ao tempo eu vou ser bem simples nisso aqui, é que a Bíblia é o único livro que não importa aonde você esteja, quando você abre a Bíblia para ler, o autor se faz presente. Não tem outro livro que aconteça isso. Uma outra coisa que diferencia a Bíblia é que a Bíblia é o único livro nessa terra que pode nos revelar a natureza divina e a natureza humana. É a Bíblia, a palavra de Deus. Além da linguagem literal da Bíblia, há diversos tipos de linguagem. Porém, para simplificar o ponto que eu quero chegar aqui, eu vou distinguir aqui a linguagem dos tipos. Por quê? Porque não tem muito tempo que a gente estudou aqui sobre tipologia bíblica. Estudamos 3 meses sobre tipologia bíblica. E eu vou
usar a linguagem tipológica nesse texto que nós acabamos de ler. Você sabe o que é um tipo, não é? É pessoas, coisas ou cerimônias que se refere a eventos futuros. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto tipológico. Inclusive, Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, lá no capítulo de número 5, você vê no versículo 31 e 32, que Paulo cita Gênesis, mas ele vai em direção à linguagem tipológica. Sobre tipo, ele diz, Efésios 5:31, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Aí no versículo 32 ele diz, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, nós estamos diante de um texto, que é um texto tipológico. Para que a gente tenha um entendimento razoável daqui, nós vamos, então, dividir em 3 tópicos. Em primeiro lugar, eu quero te falar sobre Adão e a sua importante relação com Cristo. Adão aponta para Cristo. Adão é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. Em Romanos 5,14, Paulo diz assim, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura, preste bem atenção nisso, está lá no texto, veja lá, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Paulo aponta e mostra que Adão é um tipo de Cristo. Então nós temos alguma coisa para aprender. Isso aqui não é um machismo, eu não estou aqui achando, eu não estou pegando um texto e colocando para você o que eu acho. Eu não estou pegando um texto aqui e colocando o que eu penso. Eu não estou aqui apontando uma coisa que não é. Paulo diz que Adão é a figura daquele que havia de vir, que é Jesus. Então Adão é um tipo de Cristo, não é uma invenção, não é um achismo, é um tipo de Cristo que está ali confirmado nas Escrituras. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos 5, versículo 14, e você vai ver que Paulo fala exatamente o que eu acabei de dizer aqui para você. Em segundo lugar, Adão, ele ressalta a importância de Cristo, de Jesus. A importância de Jesus. Em Romanos 5:12, ele diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. A morte entrou por Adão. A morte entrou por ele. Mas ele ressalta a importância de Cristo. Porque se você continuar lendo, vê que a morte entrou por Adão. Irmão, é por isso que nós temos essa aversão à morte. Todos nós sabemos que um dia vamos enfrentar a morte, mas ninguém amanhece o dia pensando em morrer. Ninguém começa a semana pensando em ir para a eternidade. Ninguém. Porque o homem não foi criado para morrer. A morte entrou porque o pecado entrou no mundo. A morte entrou porque Adão falhou. A morte entrou porque Adão desobedeceu. A morte entrou porque Adão se afastou de Deus. E a morte passou a todos os homens. Mas olha a importância de Jesus. É por isso que a gente sempre prega aqui que não é uma religião. Nós não esperamos resposta de religião.
Não é religião que responde aos anseios, à sede, à dificuldade, às angústias, às sombras, à escuridão que muitas das vezes permeiam a nossa alma. O que responde é a pessoa bendita e santa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que responde é você ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Não é você ter um Jesus teórico, um Jesus histórico, um Jesus que não faz parte da sua vida. É você conhecer o Cristo que se levantou dentre os mortos. É o Cristo que está vivo. Olha o que é que Paulo, no mesmo capítulo, em Romanos 5, versículo de número 17, ele diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Eu vou repetir: reinarão em vida. Eu quero perguntar se tem algum irmão que entrou aqui e abriu a boca em casa para dizer que é um derrotado. Eu quero perguntar se entrou algum irmão aqui e suspirou de dentro do seu coração e disse que não há jeito, e disse que não tem saída. Irmão querido, a Bíblia diz que você reina com Cristo. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Acredite e tome a palavra de Deus no seu coração. Importe a palavra de Deus para dentro de você. E quando a gente fala que está diante de reis e de sacerdotes, isso não é uma falácia. Isso é confirmar a realidade. Tem reis e sacerdotes aqui. Levante a mão e dê glória a Deus. Não obstante você ter entrado aqui debaixo de lutas ou debaixo de aflição. Mas eu te lembro que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Olha a importância de Jesus. Em um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Glória a Deus. O pecado entrou por Adão, consequentemente a morte. Mas a graça e a verdade veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, de todo o coração. Você pode não ter um carro na porta da igreja. Você pode viver em uma casa pagando um aluguel e um quarto muito apertado. Talvez você não tenha um ar-condicionado para ligar quando for dormir. Mas eu quero te dizer, tudo isso é passageiro. E tudo isso fica nesse mundo. Mas se você tem Cristo, se você tem Jesus, se você conhece quem Ele é, se Ele é verdadeiramente o seu Senhor, se Ele está na sua vida, se não é uma religião, se é Jesus na sua vida, você é a pessoa mais felizarda deste mundo. Aleluia! Glória a Deus! Você é a pessoa mais felizarda deste mundo, porque tem muita gente que é milionária e está dando um tiro na cabeça. Tem muita gente que é milionária e está tomando remédio porque não tem sono à noite, vive na insônia, vive com depressão, opressão e possessão. Mas as cadeias da sua vida caíram por terra, porque Ele abriu a porta do cárcere. Aleluia! Ele é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que te dá vitória, é o Senhor que te socorre, é o Senhor que te acode, é o Senhor que te livra. Glória a Deus. Se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos. Se não fosse Jesus, nós estávamos à deriva, estávamos numa tempestade no mar, sem ter boia, sem ter nenhuma tábua de salvação, sem ter nenhum rumo e nenhum lugar para chegar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Levante a sua mão aí e glorifique, meu amado. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que a gente vê aqui, porque Adão, é importante a sua relação com Cristo, é que Adão é o primeiro.
é o primeiro das criaturas fadadas à morte. E Cristo é o primeiro dos que herdarão a vida. Em Adão, a morte nos alcançou. Em Cristo, ela foi bloqueada. Levante a mão e dê glória a Deus. Oh, dê glória a Deus. Em Adão a morte nos alcançou, mas em Cristo ela foi bloqueada. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Quer dizer, em Adão nós somos subjugados pelos nossos apetites e caprichos da nossa alma. Em Adão nós somos aprisionados pelas nossas mazelas, pela nossa ruindade, pelas nossas imperfeições. Em Adão nós somos aprisionados pelos nossos mau costumes, pelos pensamentos que nos roubam a alegria. Em Adão nós somos subjugados, mas em Cristo nós somos redimidos. Em Cristo nós não somos apenas alma vivente, nós conhecemos o Espírito vivificante. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Em Adão nós temos a morte, em Jesus nós temos a vida eterna. Glória a Deus! Essa é a maior de todas as riquezas, essa é a maior de todas as bênçãos. Sempre quando vou pregar num culto fúnebre e que vejo o corpo estirado ali no caixão, eu fico pensando, ali, meu irmão, não tem parente, não tem amigo, não tem irmão, não tem dinheiro, não tem bens, nada. Ali encerrou, humanamente falando, ali encerrou. A única resposta para aquela situação é aquele que morreu na cruz e derramou seu sangue para nos redimir. Aleluia! Ali não adianta prece, ali não adianta rogos, ali não adianta reza, nem adianta oração. Ali adianta a decisão que você tomou enquanto você tinha vida. Por isso, meu querido irmão, nessa noite que vamos nos sentar à mesa do Cordeiro, à mesa de Cristo, glorifique a Deus se você é crente, aleluia, não se você é religioso, mas se você é cristão, se você tem a convicção que o seu nome está escrito no livro da vida, aleluia, se a vida no seu interior, se a vida de Deus na sua vida, exalte e glorifique a Deus de verdade nessa noite. Abra sua boca e diga: Senhor, não há palavras para expressar a gratidão do meu coração por tua graça, por tua misericórdia, porque Cristo, o último Adão, é Espírito vivificante, e eu tenho recebido essa vida, esse dom da vida na minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Adão é o primeiro da raça condenada. Cristo é o primeiro da raça recriada. Pelo que, se alguém está em Cristo, o que é que acontece? Nova criatura, é uma nova criatura. Nova criatura é: as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode abençoar uma nova criatura que está aí do seu lado? Abençoe, estenda a mão, diga glória a Deus. Abençoe uma nova criatura, aleluia. Abençoe essa nova criatura aí. Ô irmão, talvez você entrou aqui e disse assim: pastor, que dia terrível. Talvez você entrou aqui e disse: pastor, mas que dia complicado. Hoje foi o dia que nada deu certo para mim. Pastor, foi um nó tremendo. Eu tive aborrecimento lá no meu trabalho. Talvez eu tive aborrecimento lá na minha casa. Eu tive aborrecimento lá na faculdade, ou lá no colégio, ou eu tive aborrecimento, pastor. Mas eu quero te dizer: sorria nesta noite, exalte nesta noite. As coisas velhas
velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se fez novo aí, irmão. Se fez novo aí. Se fez novo aí, dá glória a Deus. Se fez novo aí, dá glória a Deus. Se fez novo aí, dá glória a Deus. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Agora, depois da gente dar uma rapidinha olhada na importância de Adão com relação a Cristo, eu queria também chamar a nossa atenção, antes de entrarmos, né, nós já vamos encerrar, o último tópico é direto no texto, mas o que a analogia do casamento nos revela no relacionamento entre Cristo e a igreja. Paulo usa essa linguagem, ele usa uma analogia para falar a respeito de Cristo e a igreja. O que é que nós encontramos ali? É claro que eu vou aqui, irmão, dar três pontos aqui. Não vou falar tudo, isso aqui é um estudo, não é? Mas três coisas assim, bem simples, que podem nos mostrar essa coisa importante. Como é importante isso? Em primeiro lugar, a gente vê que a existência de uma aliança. O casamento não é apenas o ápice de duas pessoas que se apaixonam. Não é apenas isso, não é? Também não pode ser usado como um instrumento de fuga de uma situação. Eu vou me casar porque eu tenho que fugir de uma situação. Eu não vivo bem na casa dos meus pais. O casamento não pode ser assim. Nem isso é casamento. O casamento é uma aliança feita diante de Deus que espelha a nova aliança entre Cristo e a sua igreja, estabelecida por seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Então não é um contrato que tu rasga, não é uma coisa feita debaixo da emoção, a representação de uma coisa muito séria. Em Mateus 26, 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quando Paulo usa essa analogia, ele está dizendo para mim e para você, que fazemos parte da igreja de Cristo, que ele tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com você. Irmão, Deus tem uma aliança com você. Irmão, eu vou falar novamente, Deus tem uma aliança com você. Se alguém pode romper essa aliança, sou eu, porque Ele nunca romperá comigo essa aliança, a não ser que eu venha romper. E isso aqui me dá uma alegria tremenda, me dá gratidão, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, e o Senhor tem uma aliança contigo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem uma aliança com você, meu irmão. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Aleluia! Isso quer dizer que onde você coloca a planta dos teus pés, o Senhor está ali contigo. Se você se virar para a direita, o Senhor estará ali contigo. Se você se virar e for ao deserto, no deserto o Senhor estará contigo. Aleluia! Ele tem uma aliança com você. Aleluia! Isso não é pouca coisa. O Senhor jamais rasgará o seu testamento e anulará aquilo que Ele fez por mim e por você. Exalte a Deus, glorifique a Deus. Que coisa extraordinária. Glória a Deus. Uma outra coisa que a gente vê, tomando por base essa analogia de Paulo, é o estabelecimento de um profundo relacionamento. Olha o que é que diz Gênesis 2:24. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne.
Olha o que diz Mateus 19:5 com respeito ao casamento. E Paulo usa essa analogia para falar do nosso relacionamento com Cristo. Meu irmão, quando você lê uma coisa dessa, o Senhor não quer que você viva na periferia da igreja, na periferia do mundo espiritual. Sendo aquele crente, eu estou fraco, eu estou caído, eu estou perdido. Ai, irmão, é você que tem que falar com Deus por mim. É você que tem. Meu irmão, o Senhor quer que você tenha relacionamento com Ele. O Senhor não te tem como estranho. O Senhor não te tem como visitante. O Senhor quer que você tenha relacionamento com Ele. Mateus 19:5 e 6. Olha o que está escrito. É Jesus falando e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Olha o tipo de relacionamento que Ele quer conosco. União, participação. Eu quero te perguntar, aonde está Ele hoje, no seu dia? Ele já se aproximou? Você já se aproximou dEle? Quanto tempo você esteve com Ele? Quais foram as suas palavras dirigidas a Ele? Ou você só se lembrou dEle quando chegou aqui para a Santa Ceia? Ou só falou com Ele quando entrou nas portas desse templo? Querido, Ele quer mais da nossa vida. Ele quer mais de mim. Ele quer mais de você. Ele quer participar da nossa vida. Ele vive em nós. Ele quer habitar em nós. Ele habita pelo seu Espírito. Aleluia! Meu irmão, não se conforme em ser um estrangeiro quando você é um filho. Quantos aqui têm a certeza que é filho? Levante a mão e diga glória a Deus. Filho não pede licença para abrir a geladeira. Filho não pede licença para entrar num quarto. Aleluia! Tem crente com comportamento de criado, quando Deus o chamou para ser filho, mas ele tem um comportamento de criado, aleluia. Mas essa noite, que o Espírito Santo quebre todo o espírito de incredulidade e de dureza de coração, e venha a graça do Senhor sobre a nossa vida nessa noite, e relacionamentos com Deus sejam renovados aqui neste culto. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer um relacionamento no mais alto nível de união. Glória a Deus. No mais alto nível de comunhão. Irmão, como é que você conta tudo da sua vida para A, para B e para C, mas você não dobra o seu joelho, não ora, não se achega a Deus, não tem comunicação com Deus? Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, escute isso aqui. Olha o tipo de relacionamento que Ele quer conosco. Paulo vê o casamento e diz: isso aqui é uma analogia entre o Cristo e a igreja. Ele quer um relacionamento íntimo. Quem é que sabe das tuas intimidades? Deus sabe. Pastor, eu não precisa nem eu falar que Deus está sabendo. Você está muito enganado. Deus disponibilizou para mim e para você o canal da oração, porque Ele quer nos ouvir. Ele nos disponibilizou o canal da oração, porque Ele quer escutar a tua voz. Ele já sabe, mas Ele sabia que o homem era cego, e Ele disse: o que é que você quer que eu lhe faça? Ele teve que abrir a boca e dizer: Senhor, eu quero enxergar.
Ele disse: vê, e ele passou a ver imediatamente. O que é que você está precisando, querido? Em vez de ficar roendo a unha, suspirando com insônia, ergue a tua voz nessa noite, dirige a tua oração aos céus, e o teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Aleluia! Glória a Deus. Uma outra coisa que a gente vê no casamento, além da existência de uma aliança, o estabelecimento de um profundo relacionamento, é o inegável amor que envolve o casamento. Casamento sem amor não é casamento. O que chancela, legaliza e autoriza de verdade é o amor. Não é a condição financeira, não é a atração passageira, não é a satisfação pessoal. É o amor que chancela o casamento. Paulo usa essa alegoria, assinala essa verdade inquestionável. O amor de Jesus por sua igreja. Irmão, é muito triste quando você encontra um crente que ele esboça, apesar de não falar diretamente, ele esboça, mesmo que não fale abertamente, aquele que parece que Jesus o esqueceu, parece que Jesus o abandonou, parece que Jesus o deixou lá no cantinho e que ele é o último que Jesus quer ver. Parece que Jesus se distanciou. Querido, isso é uma falácia do inferno. Isso é o que o diabo quer que você abra a boca para dizer. O que Cristo tem com a sua igreja é um amor inquestionável. Você pode duvidar de você. Está vendo você? Você vai no espelho e diz: eu duvido de mim. Duvido que eu estou na frente do espelho, olhando e vendo a minha imagem. Mas não duvide do amor que Cristo tem por sua vida. Ele lhe ama. Ele lhe ama. Você pode até não amar tanto quanto, e não amamos tanto quanto Ele nos ama. Ele nos ama, aleluia, Ele nos ama. Não tem aquele hino que a gente canta aqui? Ele me ama, tem ciúme de mim, Ele me ama. Aquilo não é uma falácia. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Eu quero dizer para você essa noite que Ele te ama, Ele te ama. Alguém pode ter te negligenciado, alguém pode ter te ignorado, alguém pode ter te desprezado, alguém pode ter te traído, alguém pode ter te abandonado, alguém pode ter te frustrado, alguém pode ter te decepcionado, mas Ele te ama. Aleluia! Ele te ama. Ele te ama. Olha o que é que Paulo diz no versículo 25 de Efésios capítulo 5. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por quem Cristo se entregou? Por quem Cristo se entregou? Coloque a mão no seu coração e diga: por mim. Por quem Cristo se entregou? Por quem Cristo se entregou? Aleluia. Há muitos crentes que dizem assim: eu não vou mais ao templo porque eu sou a igreja. Você está muito enganado. Ninguém aqui é a igreja. Ninguém aqui é a igreja. Quem te ensinou isso, ensinou errado. Você não é a igreja. Você faz parte da igreja. A igreja é a ligação entre os membros que a compõem. Você não é, ninguém é igreja só. Eu sou igreja quando eu estou ligado ao corpo de Cristo e quando eu faço parte do corpo de Cristo. Querido, e se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da igreja, glorifica a Ele nessa noite. Glorifica Ele, aleluia, porque Ele se entregou
porque Ele se entregou, aleluia, Ele amou e entregou-se a si mesmo pela igreja. Aleluia, oh coisa maravilhosa, glória a Deus, eu glorifico a Deus, aleluia. Não tem uma proposta de vida mais excelente, mais relevante, mais gloriosa, mais graciosa do que você ser crente na pessoa sacrossanta e poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! É por isso que Paulo diz, meus irmãos, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Querido, dê glória a Deus nessa noite. Aleluia! Que proposta gloriosa, que proposta maravilhosa, glória a Deus, aleluia. Você pode dizer, eu sou crente em Jesus. Quem é que pode levantar essa bandeira? Quem pode levantar a mão e dizer, sou crente em Jesus? Dê esse testemunho. Dê esse testemunho para o mundo espiritual. Levante a sua mão e diga, sou crente em Jesus. Eu sou crente em Jesus. Sou crente em Jesus. Aleluia. Qual é o teu maior tesouro? É porque eu sou crente em Jesus. Meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Agora, em terceiro e último lugar, nós vamos dar uma olhadinha na linguagem tipológica do texto, de Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Então você já viu que Adão aponta para Cristo, que o casamento é uma analogia entre o relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas vamos ver o que ali, apontando direto, o texto nos informa. As lições que a linguagem tipológica do texto nos elucida, nos esclarece. Primeiro, quando Deus traz um sono profundo a Adão, vamos ver aqui em Gênesis 2, versículo 21, está com a Bíblia aberta aí no texto, né? Diz assim, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Quando Deus faz vir esse sono pesado sobre Adão, está nos apontando para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Aquele sono pesado que ocorreu em Adão naquele momento, Deus fez com que ele precisasse de dormir, apontava para a morte vincária do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. João 19, versículo 30 diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aquele momento em que Deus colocou Adão para dormir, ele estava apontando para a morte de Jesus na cruz do Calvário. Em segundo lugar, você lembra, Eva é tomada do lado de Adão. Olha aí o texto, Gênesis 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Deus faz Adão dormir e abre o lado de Adão e tira uma das suas costelas ali para formar a mulher. Isso aponta para o golpe duríssimo que Jesus recebe do lado também quando está na cruz do Calvário por um soldado romano. João 19, 34, a parte A diz assim, contudo, um soldado lhe furou o lado com uma lança. Por quê? Você vai entender. Em terceiro lugar, Eva foi criada do elemento que saiu do lado de Adão. Isso aponta para o que saiu do lado de Jesus, quando o soldado o furou. O que foi que saiu? Quem lembra, irmão? O que é que o texto diz lá em João?
capítulo 19, 34. Eu não li o versículo todo. O que é que saiu? Em primeiro lugar saiu sangue. Em segundo lugar saiu água. Isso aponta para o que Ele fez conosco. Em primeiro lugar, Ele nos redimiu pelo poder do seu sangue. Ele nos lavou no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Crente é aquele que tem a convicção, que tem as vestes lavadas no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E vem na ordem certinha. Primeiro Ele nos perdoa, nos redime pelo seu sangue. Primeiro saiu o sangue, depois saiu o quê? Ele nos purifica pela água, pela lavagem da palavra. É a água que nos purifica. Glória a Deus. Olha o que é que diz o texto de João 19, 34. E logo saiu sangue e água. Quantos aqui sabem que são purificados pela palavra de Deus? Primeiro somos salvos. Não pode ser contrário. Primeiro você não é purificado para ser salvo. Primeiro você é salvo para ser purificado. Primeiro você passa pelo processo do sangue. Depois você passa pelo processo da água. Quando o soldado fura ao lado, ele primeiro vê sair sangue, mas o miocárdio de Jesus foi atingido também por aquela lança, e ali saiu água, aleluia, e a água da palavra nos purifica, a palavra limpa. Levante a mão e dê glória a Deus. Em quarto lugar, Eva tornou-se parte de Adão. Isso aponta para a igreja. Olha o que é que diz Gênesis, capítulo 2, 23. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Eva agora passa a fazer parte de Adão e aponta para a igreja, que faz parte de Cristo. A igreja é o corpo de quem? A igreja é o corpo de quem? De Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, dê glória a Deus por isso. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você tem essa certeza? Dê glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa certeza é poderosa, essa certeza é mais importante do que você dizer assim: olha, eu estou com o nome no hall de membros. Você tem que ter a convicção que faz parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, Eva é uma auxiliadora para Adão. Olha o que é que diz o versículo 18 de Gênesis capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Eva exerce um papel de ser auxiliadora. Isso aponta para a igreja também. Aponta para a igreja. Glória a Deus, porque a igreja, irmãos, é auxiliadora de Jesus Cristo. Jesus se manifesta através da sua igreja. Jesus, no dia 26, vai lá na Santa Casa. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus? Dia 26 eu assino um documento e vou dizer: dia 26, Jesus de Nazaré vai na Santa Casa de Castelo. Oh, aleluia! Porque a igreja vai lá, 2 crentes vai lá, ou 3 crentes vai lá, aleluia! E ele se manifesta através da sua igreja. Aleluia, olha o que é que Paulo diz em Romanos 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito
Ele está escrevendo isso para a igreja, servindo ao Senhor. A igreja trabalha para o Senhor. A igreja não se contenta em ver este mundo perecendo e você apático, eu não quero nem saber, não estou nem aí, isso não é comigo não. O papel da igreja nunca foi e nunca será hoje esse. O papel da igreja é completamente ao contrário desse pensamento. A igreja se envolve, a igreja tem cuidado, a igreja é fervorosa, a igreja pranteia, a igreja chora, a igreja jejua, a igreja ora, a igreja evangeliza, a igreja vai buscar, a igreja vai resgatar, a igreja vai apresentar Cristo, a igreja vai louvar a Cristo, a igreja vai pregar a Cristo, a igreja jamais será acomodada. Aleluia. E em sexto e último lugar, quando Adão despertou, foi para receber Eva, caiu num sono profundo, e quando ele desperta, ele recebe Eva como sua esposa, e ele foi tomado de uma felicidade tão grande que ele profetizou, irmão, essa agora será osso dos meus ossos. Não foi Deus que disse isso, foi Adão que falou, é ele que diz desse relacionamento extremamente íntimo. Quando ele desperta, é para receber Eva como sua esposa. Agora presta atenção, isso aponta para uma verdade. Quando Cristo voltar a essa terra, é para receber a sua noiva para a glória. Quantos creem nessa esperança? Levante a mão e diga glória a Deus. Quando ele voltar, aleluia! Quando ele chegar nas nuvens, muitas das vezes, irmãos, eu fico pensando, quando vou daqui para o Rio, e eu vejo aquelas nuvens, eu fico dizendo, quando ele chegar mais ou menos nessa região, vai arrastar uma multidão de milhões de pessoas que vão ser transformados, arrebatados, elevados aos céus para o encontro com aquele que é o noivo. Levante a mão e dê glória a Deus. Eu quero encerrar aqui a palavra. Queria que você lesse aí Apocalipse capítulo 19. Joga aqui, Edileuza. Apocalipse 19. Vamos ler aqui para a gente encerrar essa palavra e ceiar. Glória a Deus. Apocalipse 19, versículo 7, até o versículo 9. Diz assim: glória a Deus. Regozijemo-nos e alegramo-nos e damo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Igreja amada, dê glória a Deus. Você está inserido nessa promessa? Levante sua mão, dê glória, permaneça firme, alegre seu coração. Ei, oi, alegria, alegria, alegre a sua vida, alegre o seu coração, alegria, alegria. Alegre sua vida, alegre seu coração. As coisas desse mundo são volúveis e passageiras, mas as coisas de Deus são eternas e imutáveis, e tudo que Deus dá fica para sempre. Quem deu o nome de Abrão a Abraão? Quem foi que deu o nome de Abrão? O pai dele, Tera. Quem foi o nome
Quem foi que deu o nome de Abraão para ele? Qual é o nome que nós conhecemos hoje? Abraão, porque o que Deus dá, fica. Quem deu o nome de Jacó para aquele menino? Isaac. E como é que ele é conhecido hoje? Israel, porque o que Deus dá, fica. Quem deu o nome de Isaac para Isaac? Deus. E Isaac ficou. O que Deus faz permanece. Levante a sua mão e glorifique a Deus. E diga: Senhor, eu estou aqui, aleluia, eu sou igreja, aleluia, eu sou a igreja em nome de Jesus, eu sou a igreja, aleluia, eu permaneço, aleluia, porque a trombeta vai soar. Quem tem essa esperança, levante a mão e dê glória a Deus. Sai tristeza, sai daqui, em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Aplauda ao Senhor.